Oi, gente! Aqui é a professora Gabriela e eu vim aqui resolver algumas questões de sociologia que apareceram no vestibular UERJ 2021. Vamos para a vinheta e daqui a pouquinho a gente já vai resolvê-las. Bom, nossa primeira questão é essa, questão 49. Uma questão sobre capitalismo e uma questão também onde a gente tem Marx, mesmo que o nome do sociólogo não apareça. Vou ler ela com vocês. Entre as diferentes caracterizações de capitalismo feitas no último século e meio, escolheremos uma fórmula mínima que enfatiza a exigência de acumulação ilimitada de capital por meios formalmente pacíficos. Trata-se de repor perpetuamente em jogo o capital no circuito econômico com o objetivo de extrair lucro, ou seja, aumentar o capital que será novamente reinvestido, sendo esta a principal marca do capitalismo. O acúmulo de capital não consiste num amontoamento de riquezas, de objetos desejados por seu valor de uso, por sua função ostentatória ou como símbolos de poder. Então, está adaptado aí de um texto chamado O Novo Espírito do Capitalismo. Percebam bem no enunciado, no texto do enunciado, o acúmulo de capital não consiste no amontoamento de riquezas e objetos desejados. Bom, a questão diz, no sentido apresentado no texto, o objeto mobilizado como capital, na maioria das vezes em que é utilizado por seu proprietário, é. Por que é uma questão sobre Marx, né? Porque é uma questão que fala do capitalismo como aquele que tem o capital é dono dos meios de produção. É dono daqueles meios que servem para produzir mais capital. Pô, gente, olha só. Carro, né? A Ferrari, eu acho que é uma Ferrari, não entendo de carro. O blazer ou a geladeira, eles são justamente símbolos aí de riqueza, de objetos desejados. O único objeto da questão, que é mesmo um objeto que serve como meio de produção para gerar mais capital, é o trator, letra C. Por isso a letra C está correta. É isso, questão 49 resolvida. Então, vamos para a próxima. A questão agora é a questão 54. A UERJ gosta muito de utilizar cinema, questões sobre filme. A questão 54 fala do filme que ganhou o Oscar, o Parasita. Vamos começar? Parasita, filme do sul-coreano Bong Joon-ho, não sei se eu falei certo, estreou no Brasil em novembro de 2019 e foi ganhador do Oscar de 2020. Sucesso de bilheteria onde foi exibido, a trama se passa na Coreia do Sul, na atualidade, e aborda a relação entre duas famílias. Os Kim, que são pobres e vivem num porão, olha só, vivem num porão, e os Park, abastados e habitantes de uma mansão luxuosa. Os primeiros irão se infiltrar um a um na vida da família rica, empregando-se em diferentes funções de seu cotidiano. Parasita é uma história sobre capitalismo, novamente uma questão sobre capitalismo, segundo declara o próprio diretor, tal qual são outros de seus filmes. É a distopia na qual vive a Coreia do Sul e o mundo antes de ser um grande termo sociológico. O capitalismo é apenas a nossa vida, diz Bong. Bom, mostra-se aí na foto a diferença das duas casas. E aí eu tenho a questão. A partir da observação das imagens e da leitura do texto, pede o texto, pode-se apontar a seguinte contradição do desenvolvimento capitalista. Percebam bem, é uma contradição. Relativização de liberdades democráticas, separação de categorias profissionais, espacialização das hierarquias sociais, ascensão de classes populares. Percebam bem, né? Ele mostra no enunciado, no texto, que alguns vivem no porão e outros numa rica mansão. E mostra isso também nas fotografias. Então eu estou falando de classes sociais distintas
que são definidas inclusive pelo lugar onde elas habitam. Por isso, letra C, espacialização das hierarquias sociais. Vamos para uma questão sobre etnia, uma questão que vai falar de uma certa maneira de questões, né, problemas raciais, a questão 58, que traz aí como imagem fotografias de pessoas, né, retratos de negros e negras em Pernambuco, diversas pessoas, e a gente observa que elas são diferentes. Algumas mulheres usam turbantes, outras não. Os homens também têm cortes de cabelos distintos, vestimentas distintas. E olha o texto. O tráfico de escravos africanos, maior movimento de migração forçada documentado pela história, forneceu a mão de obra que impulsionou o desenvolvimento econômico das Américas nos primeiros séculos de colonização europeia e moldou a composição genética das populações do norte e do sul do continente. De 1514 a 1866, quando ocorreram, respectivamente, a primeira e a última das quase 35 mil viagens registradas de navios negreiros, cerca de 12,5 milhões de pessoas de diferentes regiões da África foram trazidas contra a vontade para o Novo Mundo. A maioria, quase 7,6 milhões, ou 61% do total, veio em um intervalo de tempo curto, entre 1750 e 1850. Esse período de maior tráfico transatlântico de escravos coincidiu com o aumento da miscigenação, olha só, nas Américas, identificado em um estudo publicado em uma revista científica renomada. Segundo o geneticista Eduardo Santos, o número de pessoas deslocadas nessa díspora forçada foi tão grande que trouxe para as Américas representantes de toda a diversidade genética da África. Bom, é um artigo e a questão diz o seguinte: ao investigar a diversidade das populações africanas e seus vínculos com a miscigenação das populações afro-americanas, a pesquisa mencionada contribui para a crítica do racismo, contribui para criticar o racismo, porque valoriza o seguinte aspecto, né? O que é valorizado aí? Bom, letra A, hierarquização das heranças de matizes étnicas. B, descrição das práticas de orientação eugênica, né? A questão da eugenia, que é uma política racista. C, redefinição das dinâmicas de mobilidade geográfica. E D, caracterização das relações de ancestralidade biológica. Então, por que é a letra D? A letra D que está correta, né? O texto, ele valoriza, tanto o texto quanto os retratos, a diversidade genética, a pluralidade biológica das populações que vieram da África. Então, com isso, ele quebra um pouco o ideal racista de que há um único modelo para a pessoa negra, né? Não, existem vários, é uma diversidade genética gigantesca, vários modelos, uma pluralidade muito grande. Por isso que é a letra D. Mostra, né, justamente valoriza essa caracterização das relações de ancestralidade biológica. E vamos para a questão 60, uma questão que traz aí dois panfletos, né, mais antigos, sobre a questão da criança e do adolescente. O primeiro deles mostra duas crianças que parecem ser pobres, né, não estão bem vestidas, estão descalças, se chama O Grito, as crianças parecem estar gritando. E diz o seguinte: as grandes preocupações do movimento nacional dos meninos e meninas de rua em situação de rua em Pernambuco. Presídio, drogas, violência, e fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. E depois, novamente, Estatuto no outro panfleto,
E o ECA está completando 10 anos, uma década desta lei fundamental que garante os direitos da criança e do adolescente no Brasil, né? Mas ainda falta muito que cumprir. O que fazer, né? Ações articuladas entre o governo e as entidades da sociedade civil podem resolver aí o problema da criança e do adolescente em situação de rua. O Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Pernambuco possui núcleos, realiza formação de educadores, participa de diversos fóruns de debate, articulação da realidade, etc. Então, nós temos 2 panfletos. Os textos acima fazem parte de uma edição de 2000 da publicação O Grito dos Meninos e Meninas de Rua. Essa publicação foi uma das ações que integrou o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, criados em 1985, cuja mobilização teve papel fundamental para a aprovação em 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aí o ECA, pelo Congresso Nacional. Ao comparar o conteúdo do texto e a situação econômica atual, socioeconômica atual, identifica-se que o principal aspecto que compromete a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá uma série de direitos para a criança e o adolescente, é o seguinte: a disparidade da renda familiar, né? A estagnação da oferta laboral, como assim, né? Oferta de trabalho para os pais, para a criança, mas trabalho infantil não pode, né? O próprio ECA diz isso. A interrupção de reformas urbanas, gente, nenhum dos textos toca na questão de reformas urbanas. Fala de crianças em situação de rua na cidade, mas não fala em reforma urbana. E o analfabetismo das populações rurais. Não está falando especificamente de situação rural, nem do analfabetismo. Por que é a letra A, né? Por que a disparidade da renda familiar? Porque o ECA, né, ele garante uma série de direitos para a criança e para o adolescente, mas as famílias numa situação de miséria ou de uma pobreza extrema acabam não sendo afetadas pelo ECA. Essas crianças em situação de rua, crianças muito pobres, acabam infelizmente não conseguindo ter seus direitos assegurados. Por isso que a disparidade de renda familiar, ela compromete muito a aplicação do Estatuto da Criança. Só a criança que tem uma boa renda, que está na escola, só a criança que tem algum tipo de situação econômica consegue estudar e está protegida. A criança em situação de rua, a criança que está na miséria, infelizmente não. Por isso, letra correta é letra A. É isso, galera. Espero ter ajudado vocês.